Eu tenho um cachorro. Aula de matemática, para quebrar ele. página 66, frações, noções e leitura de frações. Professor, só para não esquecer que hoje é dia 24. Hoje é dia 24/8. Coloquem a data aí. Ô, professora, se você escutar alguns barulhos, é a minha gata. Ela já tá ficando louca demais. Então, põe ela para fora daí. Põe ela para fora de casa. Põe ela lá na rua. Vamos lá, pessoal. Durante certo tempo de nossa história, fizemos uso de números que representam quantidades inteiras de elementos de uma coleção. Para isso, usamos números naturais para a contagem, certo? Que é do número 0 até o número 9. Ele começou 1, 2, 3, 4, 5 e continua contando. Entretanto... Aí ele pega no sono. Presta atenção. Entretanto, quando o ser humano passou a medir coisas, como comprimentos, verificou que nem sempre as unidades usadas para medida cabiam um número inteiro de vez no objeto medido. Esse tipo de situação era verificado, por exemplo, no Antigo Egito. Alguns trabalhadores, conhecidos como estiradores de corda, usavam cordas com nós dados em intervalos iguais, formando certa unidade de medida. Assim, construíam uma espécie de trena. Entretanto, nem sempre os objetos medidos tinham comprimento dado em unidades inteiras, como mostra na figura. Então, ele dava números quebrados. Coloquem a data. Página 67. Hoje é dia 24/8. Então, lá na página anterior, ele está contando os números naturais, certo? Observe que na figura, os egípcios medem uma tábua, mas na medida usada entre nós, não cabe um número inteiro. Não cabe o número inteiro de vezes do comprimento. Por razões semelhantes a essa, foram várias tentativas descritas dos números que não sejam naturais. De todas as tentativas criadas por várias civilizações, 2 ficaram até hoje: as frações e os números decimais. Neste capítulo, estudaremos em detalhes as frações. Então, aí do lado, são 2 unidades inteiras mais um pedaço de outra unidade. A fração é indicada pelo inteiro que foi dividido em partes iguais. Este inteiro pode ser uma pizza, uma folha de papel, uma torta, uma barra de chocolate, uma xícara de açúcar, um grupo de crianças, entre outros. Cada uma dessas partes é uma fração, isto é, uma parte desse inteiro. Como exemplo, considere a situação a seguir. Amanda está fazendo uma receita de torta e viu a seguinte indicação em um trecho da receita. Então, lá no trecho da receita, ela está vendo que ela precisa de 3/4 de copo de leite frio. Coloca a data, página 68. A figura mostra na prática o significado da escrita fracionária 3/4. Ok? Então, se lê assim, ó, como está aqui, 3/4. O 3 fica em cima e o 4, significa o quartos, fica embaixo. Ok? O numerador indica quantas partes do número inteiro foram consideradas, que é o número que está em cima. Tá? Então, o numerador sempre vai ficar em cima. Se ela falar assim, eu quero 10/4, o 10 ficaria em cima, que é o numerador, que é o número que eu tenho. Aí eu passo o traço,
ok? Que é o traço fracionário. E o denominador que fica embaixo indica em quantas partes iguais o número inteiro foi dividido. Então, esse número 3 foi dividido em 4 partes. Observe, então, que o número 4, abaixo do traço denominador, indica em quantas partes iguais o copo foi dividido, enquanto o número 3, acima do traço numerador, indica quantas partes foram consideradas para colocar o leite. Então, 1, 2, 3, 4. Foi dividido em 4 partes. Ok? Tanto o numerador quanto o denominador são chamados de termos da fração. Os 2 exemplos seguintes mostram a fração de cada figura que foi pintada de verde. Então, eu tenho 5 e embaixo eu tenho o número 8. Tá? Ou seja, eu tenho no total, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 espacinhos, mas eu só pintei 5. Certo? Então, esse círculo aqui com 8 partes foi dividido, foi pintado só 5 números. Aqui do lado, eu pintei 2 e eu tenho 5. Tá? Então, aqui eu tenho 5 oitavo e aqui eu tenho 2 quintos. Meu livro 7 chegou. Então, pega ele aí. Certo, pessoal? Então, eu tenho 5 oitavos e aqui eu tenho 2 quintos. A leitura de uma fração é simples. Devemos ler o numerador como sempre lemos os números naturais. Então, o número que está em cima, ele vai ser sempre ele, o nome dele. 5, 3, 2. Apenas o denominador muda a leitura, como se denominasse a fração. Isto é, desse um nome a ela. Veja a seguir em detalhe como se faz essa leitura por meio de exemplos. Alguma dúvida até aqui? Não. Certeza? Eu tenho dúvida. Qual, Davi? Qual a sua dúvida? Taqueda? Pro, eu acho que ele vai escrever por chat. Não. Taqueda, qual a sua dúvida? Eu acho que ele não tá escutando. Por causa que na aula de Minha inglês ele tava escutando. Espera aí. Ah, não. Na aula espanhola Indo, ele também Davi? não estava escutando. Minha dúvida é Esqueci que eu falo. Esqueci que eu falo. Tá, então presta atenção ia aqui, ó, porque falar. possivelmente essa aqui é a sua dúvida. Aí eu já explico aqui e você presta atenção, tá bom? Tá Se bom. você não entender, você fala. Então, ó, presta Tá atenção. Denominadores de 2 a 9. Fração 1 em cima, 2 embaixo. Ela se lê 1 meio. Tá? Então, 2 ela se considera meio. Ela dividiu na metade. 1 em cima, o 3 embaixo. Eu tenho 1 terço. Tá? Isso aqui vocês têm que gravar bem na cabeça de vocês aí. Oi, Vi. Ô, Pro, Oi? esse 1. E se colocasse 3 e 2, seria 2, calma, 3 meios ou continuaria em meio, normal, sem ser no plural? Se o causa que os 2 outros ficar aqui é meio. 3 meio. Então, se multiplicar, não fica no plural? 3 meio. Ele continua o meio ali. Ele tá no meio, ele foi dividido no meio. Que página? 69. Aqui, ó, 2
2 e o 4 embaixo. São 2 quartos. Qual, professora? 69. No livro 7. Se eu tiver o 3 em cima e o 5 embaixo, eu tenho 3 quintos. 5 em cima, 6 embaixo. 5 sextos. 4 em cima, 7 embaixo. 4 sétimos. 7 em cima, o 8 embaixo. 7 oitavos. E o 5 em cima e o 9 embaixo, eu tenho 5 nonos. Certo? Então, esse aqui, ó, do número 2 a 9, tá? O denominador, que seria o número de baixo. Agora, aqui, eu tenho denominadores 10, 100 e 1000. Tá? Que é o número que fica embaixo. Quando o denominador é igual a 10, 100 e 1000, lê-se o numerador e, em seguida, o denominador, conforme as indicações seguintes. Os denominadores que começam com 1, seguido apenas de algarismo 0, 10, 100, 1000, 10.000, etc., têm a sua leitura na forma de número ordinal. Certo? Então, aqui em cima, ó, do 2 ao 9, eu tenho meio, terço, quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos e nonos. Aqui já vai entrar o número ordinal. Então, quando eu tiver a fração 3 embaixo 10, eu tenho 3 décimos. Ok? Só lembrar, 10 décimos. Quando eu tiver o 100, eu vou ter 14 centésimos. Ok? É só lembrar do 100, 100 centésimos. E quando eu tiver 1000, eu tenho o 137 em cima, 137 milésimos. Certo? 10 décimos, 100 centésimos, 1000 milésimos. Ok? O denominador maior que 10 é diferente de 100, 1000, 10.000. Quando o denominador é maior que 10 e diferente do 100, do 1000 e do 10.000, lê-se o numerador e, em seguida, o denominador, seguido da palavra avos. Tá? Então, presta atenção, ó. Do 2 ao 9, eu leio dessa maneira aqui, que eu falei para vocês. Tá? Quando o número terminar em 0, 10, 100, 1000, ele vai ler décimos, centésimos e milésimos. Agora, quando ele terminar com outro número, aí ele vai ser lido diferente. Eu acrescento a palavra avos. Então, aqui eu tenho 9 e o 14. Então, eu tenho 9, 14 avos. Tá? Se eu tivesse aqui 9 em cima e o 10 embaixo, seria 9 décimos. Como eu tenho 14, é 14 avos. Certo? Embaixo eu tenho 25 e 38. Então, eu tenho 25, 38 avos. E aqui, 85 e o 112. 85, 112 avos. Certo? Entenderam aqui, ó? Do 2 ao 9, é esses nomes. Meio, terço, quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos e nonos. Com o final 0. O número 1 e o final 0. É décimo, centésimo, milésimo. É número ordinal. Quando é diferente, o número aqui não é o final 0, aí eu acrescento no número dele a palavra avos. Tá? Eu copio o número que eu tenho aqui e acrescento avos no final. Certo? Página 70. Ficou alguma dúvida aqui, pessoal? Quê?
Ficou alguma Travou. dúvida? Não, certeza? Então, vamos lá. Deixa eu ver quem vai me responder essa. Davi, a figura mostra uma pizza dividida em pedaços iguais. Tá, ó. A pizza aqui, os pedaços são cortados tudo em tamanho igual. De acordo com a divisão dela, responda ao que se pede, Davi. Em quantos pedaços a pizza está dividida? Quantos pedaços foram cortados essa pizza aqui? 8. Muito bem. Em 8. Porque se você contar, aí dá um resultado que tem formatos dividido e é 8 o resultado. Muito bem. Eu tenho uma dúvida assim. Qual? Se for o mesmo número, por exemplo, é 9 no numerador e 9 no denominador. Aqui? É, tipo, se for o mesmo número. 9 nonos. Ah, tá. Tá? O número de baixo, se for o 9 aqui, sempre vai ser nonos. O que vai mudar é só o número que está em cima. Se for o 3 e o 9, 3 nonos. O 9 embaixo, ele sempre vai chamar nonos. Certo? Entendi. Vamos lá, Rafa. Se uma pessoa separar um pedaço para comer, que fração de toda a pizza ela comeu? 7. Se ela separar um pedaço da pizza inteira, quantos pedaços ela comeu? Um o quê? Um pedaço. De quantos? De 8. Então, ela comeu um pedaço, certo? De 8 pedaços. Coloquem o tracinho, tá, pessoal? Conseguiram entender essa resposta aqui? Uhum. Marcos? Oi. Após comer 3 pedaços, que fração da pizza essa pessoa comeu? Como assim, professora? Ela comeu 3 pedaços Sim. da pizza inteira. Você vai ter que me falar uma fração. Ela comeu 3 pedaços de quantos pedaços que tinha na pizza? 8. Então, a pessoa comeu 3 pedaços dos 8 que tinha. Certo? Então, 3 oitavos. Aqui é a mesma coisa, tá? Coloca o traço. Tá? Quando eles perguntarem para vocês assim, a fração, vamos tomar a fração. Ele tá te dando a quantidade de pedaços que tem, o número de baixo ele não muda. Ele vai ser sempre o mesmo, sempre a mesma quantidade de pedaços que tem. Tá? O que vai mudar é o número de cima, que é a quantidade de pedaços que aquela pessoa comeu. Luan, você tá com o livro? Não, meu pai vai pegar, eu acho que amanhã. Tá Eu bom. vou Tá conversar copiando com no ele. caderno, então. Não, Oi. tem que fazer o traço? Tem que fazer o tracinho.
Ai, eu fiz bem pequeno. Eu coloquei na Marca bem o traço, tá? Que é para vocês saberem que é uma fração. o meu foi. Deixa eu apagar isso. Podem fazer aí a questão 2. Em cada item seguinte, temos uma figura dividida em partes iguais. Observe atentamente e complete as lacunas com o que se pede. Vocês vão ter que me dizer uma fração, tá? Que representa a parte colorida. Então, em cima, a quantidade de quadradinhos que foram pintados. E embaixo, a quantidade total de quadradinhos. E depois você vai me dizer qual é o numerador Professora, e qual é o tracinho é denominador. Oi? Tracinho é assim? O tracinho aqui, ó. Esse aqui. Deitado. Um em cima. Embaixo? Ó, o 1 fica em cima, o 8 fica embaixo e o tracinho no meio deles. E o 8 fica embaixo, né? Isso. O tracinho fica no meio dos números. Ah, tá bom. Agora eu arrumei. Arruma aí. E na C, o 3 fica em cima, o 8 fica embaixo e o tracinho no meio. Pode fazer a questão B também, Bruno? Questão A e B. E aí aqui você vai colocar o numerador, o denominador e como ler a fração que você colocou aqui em cima. Na B, a mesma coisa. Faz a questão 2, Davi. Você vai contar. Sim. Ó, questão 2, letra A. Você vai contar a quantidade de quadradinhos que foi pintado. Coloca aqui em cima. Faz o tracinho. Conta a quantidade total de quadradinhos que tem aqui. Tá branco? E todos. Quantidade total. O retângulo todo aqui. E? Total. Quantos quadradinhos tem no total? Até os que estão pintados. E alguns que não foram pintados, né? Ó, presta atenção. E Atenção. assim e coloca embaixo. Você vai fazer uma fração. Fração é isso aqui, ó. Tá? Em cima. Ah, Presta atenção, ó. Em cima. Coloca a quantidade de quadradinhos que tá pintado. Conta isso. Não fala, tá? Só escreve. Coloca quantos quadradinhos foram pintados. Não fala. E coloca em cima. Aí faz aquele tracinho deitado embaixo do número que você colocou. eu já fiz. Tá. Agora conta quantos tem no total. Até os que foram pintados agora e coloca embaixo. Eu coloquei. Então, Os tá que bom. foram pintados e os que estão em branco. Tá. Agora você vai dizer aqui, ó. Desses dois números que você colocou. Qual é o numerador? Qual é o denominador? E como se lê essa fração? Vamos lá, Letícia. Como que ficou a fração aqui, Lê? Doutora, não entendi esse negócio. Igual eu expliquei pro Davi, ó. Primeiro, a fração. Quantos quadradinhos foram pintados, Lê? Que diabo é isso? Quem tá ligando isso? A professora, tinha alguém me ligando, que eu não conheço. Não atende. Lê, quantos quadradinhos foram pintados? 5. Quantos quadradinhos tem no total? Errado. 19? Conta direito.
tem que contar com os quadradinhos pintados? Sim. Hum, dezoito. 18. Então, a fração é essa, certo? Aí eu coloco o traço aqui, ó. Eu pensei que fosse só os que não foram. Mas, professora, não é 3 embaixo do 5? Não, Eu é o coloquei. 18. É o total de quadradinhos aqui, ó. Eu tenho 18 quadradinhos no total. Esses 18, 5 foram pintados. Gabi, qual é o numerador? O 5? Isso. Luan, qual é o denominador? Não entendi, Luan. 18. Então, ó, numerador, o número que fica em cima, denominador, o que fica embaixo. Rafa, como se lê essa fração? Eu não sei se tá certo, mas foram pintados 5 de 18. 5 de 18. Vitória, o que você colocou? 5, 18 avos. Isso. Toda vez que eu tenho um número maior que 10 e ele não termina em 0, eu coloco avos. Então, 5, 18 avos. Parece Certo? Posso limpar aqui? Peraí. Agora pode. Todo mundo copiou? Marcos, questão B. Que fração eu Oi. tenho aqui, Marcos? Peraí. Oi. Que fração que eu tenho aqui? 4. 4 de quantos? De 6. Isso. Eu faço o risco. Davi, dessa fração aqui, qual que é o numerador? O numerador é o 4 e o Isso. denominador é o 6. Muito bem. Gabriela, como que eu chamo essa fração? Como se lê? 4 sextos. Muito bem. Alguma dúvida? Não. Certeza? É em quarto ano. Sim. Lê, entendeu? Posso limpar?
Página 71. Podem fazer. Mesma coisa, conta a quantidade de quadradinhos que foram pintados. Embaixo fica a quantidade total de quadradinhos. 1, 2, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Vamos, dona Letícia. Lembrando, toda vez que o número for maior que 10 e não terminar em 0, eu acrescento a palavra avos. O número continua ele mesmo e eu acrescento a palavra avos. Pronto? Sim. Sim. Então vai ler. Que legal, questão 3. Podem fazer a 3 também, tá? Montar a fração. Entendi. Ok, Gabi? Entendi. Entendeu?